Imagine que exista uma forma de poder e inteligência tão incrível que possa ser considerado o auge do potencial humano. Pense nisso como a chave para as maiores realizações e descobertas ao longo da história. Agora imagine que essa força misteriosa não é algo ensinado nas escolas ou discutido por acadêmicos. No entanto, quase todos nós já tivemos um vislumbre dela em nossas vidas, especialmente em momentos de grande pressão ou inspiração profunda. Você já deve ter sentido aquela energia extraordinária que surge quando você está sob pressão intensa, como um prazo apertado ou uma crise pessoal. Ou talvez aquele foco inesquecível que aparece quando você está completamente imerso em um projeto apaixonante. Nesses momentos, nossa mente parece operar em um nível totalmente diferente, gerando ideias brilhantes e insights profundos que parecem vir do nada. E o mais intrigante é que durante esses períodos, as pessoas ao nosso redor parecem perceber e reagir a um tipo especial de influência que emanamos, quase como se estivéssemos exalando um poder magnético que comanda respeito e admiração. Senhores, esses raros momentos de clareza e criatividade são o que podemos chamar de maestria. A maestria é uma sensação de controle quase total sobre nós mesmos, os outros e o mundo ao nosso redor. Para alguns, esses momentos são raros, mas para os verdadeiros mestres nas suas áreas, como Leonardo da Vinci ou Thomas Edison, essa sensação de poder e controle se torna um estilo de vida. E aqui está a coisa mais incrível sobre a maestria. Ela começa com um processo aparentemente simples de aprender algo novo, seja tocar piano ou dominar alguma habilidade no trabalho. No início, tudo é confuso e intimidador, mas se resistirmos ao medo e ao tédio e continuarmos praticando e observando, começamos a ver as conexões ocultas que nos escapavam antes. Com o tempo, o que era estranho se torna familiar e começamos a contribuir com o nosso próprio estilo e criatividade. Esse processo de aprendizado, prática e, eventualmente, domínio sobre uma habilidade nos leva à maestria. O ponto em que o nosso entendimento e habilidade são tão profundos que podemos ver a verdadeira essência das coisas. É quase como se tivéssemos acesso direto à realidade em si. É essa percepção profunda e intuitiva que permite aos mestres criar obras de arte que nos tocam a alma, fazer descobertas científicas revolucionárias ou até mesmo inventar coisas que mudam o mundo. Então, da próxima vez que você se sentir perdido ou sob pressão, lembre-se, esses podem ser os momentos que antecedem sua própria jornada em direção à maestria. É um caminho aberto para todos, repleto de desafios, claro, mas também de possibilidades ilimitadas. E no fim, o verdadeiro poder reside em desbloquear esse potencial dentro de nós mesmos. Há milhões de anos, nossos ancestrais eram criaturas vulneráveis, caminhando eretos pelas savanas da África, sem garras ou presas para se defenderem dos predadores. Parecia que não tinha nenhuma chance de sobrevivência. Mas, de alguma forma, esses seres frágeis se transformaram nos caçadores mais inteligentes do planeta. O segredo dessa reviravolta incrível não estava em suas mãos ou pés, mas sim em seus cérebros extraordinários. Esse poder mental não surgiu do nada, foi o resultado de milhões de anos de evolução, aproveitando ao máximo dois traços simples: a visão aguçada e as habilidades sociais. Essa evolução nos deu um cérebro de caçador-coletor, extremamente adaptável e criativo, capaz de observar o mundo ao redor e interpretar detalhes mínimos e sutis. Nossos antepassados aprenderam a se concentrar intensamente, distinguindo entre ameaças e oportunidades, e essa atenção minuciosa foi crucial para sua sobrevivência e sucesso. Com o passar do tempo, essa capacidade de foco se transformou em algo ainda mais poderoso: a maestria, a habilidade de compreender profundamente o ambiente e a presa, permitindo decisões rápidas. Mas aqui está o ponto crucial:
A verdadeira maestria requer tempo, prática e paciência. Não é algo que possa ser alcançado da noite para o dia ou com atalhos. Nossos ancestrais sabiam disso. Eles entenderam que a maestria vinha da observação cuidadosa, da prática deliberada e da capacidade de aprender com o ambiente e uns com os outros. Então, o que isso significa para nós nos dias de hoje? Bom, significa que apesar de vivermos em um mundo totalmente diferente daquele dos nossos antepassados caçadores-coletores, o caminho para a maestria permanece o mesmo. Aprendizado contínuo, observação atenta, prática focada e, acima de tudo, a paciência para permitir que as nossas habilidades se desenvolvam ao longo do tempo. É esse compromisso com o processo de se tornar mestre em alguma habilidade que nos define como seres humanos, permitindo-nos não apenas sobreviver, mas prosperar e deixar a nossa marca no mundo. Bom, seja muito bem-vindo a essa jornada em direção à maestria, e esse é um dos vídeos mais importantes do canal. Portanto, se você já conhece a qualidade do meu conteúdo, por gentileza já deixa o seu like. E se você caiu de paraquedas aqui, já se inscreve no canal e ativa o sininho de notificações para não perder nenhum conteúdo novo meu. Prazer, eu me chamo Nero. Descubra sua vocação, sua missão de vida. Você possui uma espécie de força interior que procura orientá-lo para sua missão de vida, aquilo que você deve realizar durante a sua existência. Na infância, essa força é muito clara, ela te orienta para as atividades e os temas mais compatíveis com as suas inclinações naturais, te levando a uma curiosidade profunda e primordial. Nos anos subsequentes, essa força tende a oscilar, à medida que você ouve mais os pais e os amigos e sucumbe às ansiedades diárias que o desgastam e exaurem. Esse processo pode ser a fonte da sua infelicidade, da sua falta de conexão com quem você é e com o que te torna único. O primeiro passo para a maestria é sempre introspectivo, aprender quem você realmente é e se religar com essa força inata. O autoconhecimento o levará a descobrir o seu caminho para a carreira mais adequada a você e vai permitir que tudo mais se encaixe. Nunca é tarde demais para iniciar esse processo. Imagine que dentro de você moram vários seres, cada um com a sua própria voz e personalidade. Mas entre esses, existe um que é verdadeiramente você, o mais autêntico e genuíno você. É essa voz interior que te chama para ser quem você realmente é. Uma chamada que muitos de nós tentamos silenciar, nos distraindo para não ter que ouvir o que ela tem a dizer. Essa voz, essa sensação não é algo novo. Grandes mestres da história como Napoleão tinham a sua estrela, Sócrates seu daimon, Einstein tinha a sua voz interior. Todos sentiram algo semelhante, um guia que os impulsionava em direção ao seu destino. Não é misticismo nem delírio, mas sim uma expressão da nossa singularidade genética, algo profundamente enraizado em nós desde a infância. Isso fica nos chamando para explorar e expressar os nossos talentos e as nossas paixões que são únicas. Ignorar essa chamada, ceder às pressões sociais e se conformar pode levar a uma vida de insatisfação, onde você se distancia cada vez mais do que realmente ama, tornando-se um estranho para si mesmo. Por outro lado, abraçar a sua vocação, seguir essa voz interior pode ser um caminho para a maestria. Uma jornada não apenas de autodescoberta, mas também de realização profissional e pessoal. Isso porque, no fundo, todos temos uma missão de vida, uma contribuição única para oferecer para esse mundo. E a chave para desbloquear esse potencial é reconhecer e nutrir a nossa singularidade, enfrentando os desafios e as pressões, mas sempre fiéis a quem somos no mais profundo. Assim nos tornamos não apenas mestres na nossa área de atuação, mas mestres da nossa própria vida.
capazes de navegar com confiança e propósito em um mundo cada vez mais complexo. Este é o objetivo primordial para descobrir o seu chamado. Veja no que você pode mergulhar completamente, pelo que você pode se tornar completamente obcecado. Mas como fazer isso? A jornada para descobrir e seguir a sua verdadeira vocação começa com um mergulho profundo no seu interior, reconectando-se com aquilo que te torna único. É como embarcar numa expedição ao passado para desvendar a essência da sua voz interior, silenciando as distrações ao redor. Distrações essas como, por exemplo, as expectativas dos outros. Então, com essa clareza, você olha para o caminho profissional à frente ou que está prestes a trilhar, percebendo que é crucial escolher ou redirecionar a sua vida de modo que ela reflita as suas paixões verdadeiras. A chave aqui é enxergar o seu trabalho não como um fardo diário, mas como uma extensão de quem você é, integrando-o plenamente à sua existência, de forma que a cada dia de trabalho seja um passo em sua jornada inspiradora, cheia de aprendizados e descobertas sobre si mesmo. Pense nisso como navegar por um rio, escolhendo rotas que ressoam com o seu ser, ajustando o curso conforme necessário, mas sempre expandindo seus horizontes e as suas habilidades, tornando a sua profissão uma verdadeira expressão da sua individualidade em um caminho para a realização. Existem algumas estratégias para encontrar a sua missão de vida. Volte às suas origens. Para muitos dos mestres, sua inclinação se apresentou claramente durante a infância. Com o que você era obcecado quando era mais jovem? Ocupe o nicho perfeito. Encontre onde seus interesses se alinham em uma área, para identificar um nicho específico que você pode dominar. Evite o falso caminho. Todos seremos atraídos para os campos de habilidades pelos motivos errados: dinheiro, fama, influência dos pais. Nós temos que nos rebelar contra essas forças e ser honestos sobre quais são os nossos interesses. Deixe o passado de lado. Se algo estiver errado para você, abandone-o. Você não está preso às suas escolhas passadas. Não sinta que você tem que ficar rigidamente com o plano que você definiu antes. Encontre o caminho de volta. Você será tentado a desviar do caminho ao longo da sua busca por maestria. Mesmo que você se afaste por engano, você sempre pode voltar. Submeta-se à realidade, a aprendizagem ideal. Depois da educação formal, você entra na fase mais crítica da sua vida, um segundo estágio de educação prática, conhecido como aprendizagem. Sempre que você muda de carreira ou adquire novas habilidades, você volta a essa fase da vida. Os perigos são muitos. Se não for cuidadoso, você sucumbirá à insegurança, se envolverá em questões e em conflitos emocionais que vão dominar os seus pensamentos. Você vai desenvolver medos e incapacidades de aprendizado que o prejudicarão durante toda a vida. Antes que seja tarde demais, você precisa aprender os ensinamentos e seguir o caminho dos maiores mestres, do passado e do presente, uma espécie de aprendizagem ideal que transcenderá todas as áreas. No processo, você vai dominar as habilidades necessárias, vai aprender a disciplinar a sua mente e se converterá em um pensador independente, preparado para os desafios criativos no percurso para a maestria. Então, como obter esse aprendizado ideal? O princípio é simples e deve estar gravado profundamente na sua cabeça. O objetivo de um aprendizado não é dinheiro, não é uma boa posição, não é um título, não é um diploma, mas sim a transformação da sua mente e do seu caráter. Essa é a grande primeira transformação no caminho para a maestria. E isso traz uma consequência simples. Você deve escolher locais de trabalho e posições que ofereçam as maiores possibilidades de aprendizado. Isso significa que você se move em direção a desafios que irão te fortalecer e te melhorar, onde você obterá o feedback muito mais objetivo sobre o seu desempenho e sobre o seu progresso. Você não deve escolher aprendizagens que parecem fáceis e confortáveis. O primeiro passo é a observação profunda, é o modo passivo.
O maior erro que você pode cometer nos primeiros meses do seu aprendizado é imaginar que você tem que chamar a atenção, impressionar as pessoas ou provar a si mesmo. Esses pensamentos vão dominar a sua mente e a fecharão da realidade ao seu redor. Você deve começar observando quem está indo bem naquela habilidade e vai tentando aprender as regras, as estratégias através da sua observação. O segundo passo é a aquisição de habilidades, é o modo prático. Primeiro, é essencial que você comece com uma habilidade que você possa dominar e que sirva de base para adquirir outras. Você deve evitar a todo custo a ideia de que você pode gerenciar o aprendizado de várias habilidades ao mesmo tempo. Você precisa desenvolver o seu poder de concentração e foco e entender que tentar ser um multitarefa será a morte do processo. Em segundo lugar, os estágios iniciais da aprendizagem de uma habilidade invariavelmente envolvem o tédio. No entanto, em vez de evitar esse tédio que é inevitável, você deve aceitá-lo e abraçá-lo. A dor e o tédio que a gente experimenta na fase inicial de aprender uma habilidade fortalecem nossas mentes, assim como exercícios físicos. Muitas pessoas acreditam que tudo deve ser prazeroso na vida, o que as faz buscar constantemente distrações e atalhos no processo de aprendizagem. Você precisa de foco. Esse processo de aprender não pode ocorrer se você estiver constantemente distraído, passando de uma tarefa para outra. Nesse caso, as vias neurais dedicadas a essa habilidade nunca vão se estabelecer. O que você aprende é muito raso para permanecer enraizado no seu cérebro. É melhor dedicar 2 ou 3 horas de foco intenso a uma habilidade do que gastar 8 horas de superficialidade nela. Você deve estar o mais presente possível ao que você está fazendo. Precisa de 10.000 horas de aprendizagem focada para dominar uma habilidade. O terceiro passo é a experimentação, é o modo ativo. À medida que você ganha mais habilidade e compreensão, você deve passar para o modo ativo, onde você pega a habilidade e aplica você mesmo. Você tem que começar a deixar de seguir as regrinhas e começar a criar novas obras por conta própria, exalando toda a sua criatividade e singularidade. Aqui vão algumas estratégias para completar a aprendizagem ideal. Valorize o aprendizado, nunca o dinheiro. Aprenda a sobreviver com pouco dinheiro e dê a si mesmo o tempo para aprender o máximo possível. Amplie seus horizontes, misture-se com o maior número possível de pessoas e ideias diferentes. Todas elas vão contribuir para aprimorar o seu aprendizado. Sempre que se sentir que está se estabelecendo em algum círculo social, se obrigue a agitar as coisas e procure novos desafios. Restabeleça o sentimento de inferioridade. Mantenha a cabeça de iniciante. Se sentimos que já sabemos algo ou dominamos, paramos de aprender. Precisa assumir que somos iniciantes e que há muito mais a aprender. Confie no processo. Leva tempo. Enquanto você estiver aprendendo e trabalhando, você vai continuar se movendo em direção à maestria. Aumente a resistência e supere a dor. Uma vez que ficamos bons em uma parte de uma habilidade, tendemos a fazer isso, já que é fácil e familiar. Nós evitamos as nossas fraquezas e isso nos impede de aprender. Em vez disso, devemos seguir o caminho da resistência, lutando contra onde queremos ir e tornando-o mais desafiador para nós mesmos. Trabalhe muito em cima do seu ponto fraco. Aprenda com o fracasso. Quando uma máquina funciona mal, ela mostra onde você precisa melhorá-la. Trate as suas próprias falhas da mesma maneira, como oportunidades de melhoria. Combine o como com o que. Obtenha uma compreensão completa da habilidade, não apenas das receitas ou ferramentas. Não deixe partes dela desaprendidas. Avance por tentativa e erro. Experimente caminhos diferentes e adote novas habilidades. Evite seguir um plano de carreira fixo, especialmente passe os 20 anos se movimentando e explorando caminhos diferentes. Aprenda tudo o que você puder aprender ao longo do caminho. Incorpore o poder do mestre, a dinâmica do mentor. A vida é curta e o seu tempo de aprendizado e criatividade é limitado. Sem qualquer orientação, você pode desperdiçar anos valiosos na tentativa de desenvolver conhecimentos e prática, recorrendo a várias fontes.
Em vez disso, é preciso seguir o exemplo deixado pelos mestres ao longo das eras e encontrar um bom mentor. A relação mentor e aprendiz é a forma de aprendizado mais eficiente e mais produtiva. Bons mentores sabem onde concentrar sua atenção e como desafiar você. Eles te transferem os seus conhecimentos e suas experiências. Fornecem feedback imediato e realista sobre o seu trabalho para que você possa melhorá-lo rapidamente. Por meio de intensa interação pessoal, você assimila uma forma de pensar que envolve um grande poder e que é suscetível de adaptação às suas características individuais. Escolha o mentor que melhor atende às suas necessidades e que mais se liga à sua missão de vida. Depois de ter internalizado o conhecimento dele, é necessário avançar e nunca ficar à sua sombra. O seu objetivo é superar os mentores em maestria e brilhantismo. Aprender requer um senso de humildade. Temos que admitir que há pessoas por aí que conhecem o nosso campo de habilidade muito mais profundamente do que nós. Sua superioridade não é função de um talento natural ou algum privilégio, mas sim de tempo e experiência. Se você trabalhar em si mesmo primeiro, desenvolvendo uma sólida ética de trabalho e habilidades organizacionais, eventualmente o professor certo vai aparecer na sua vida. Embora um mentor de cada vez seja realmente melhor, nem sempre é possível encontrar o mentor perfeito. Nesse caso, uma estratégia alternativa é encontrar vários mentores em seu ambiente imediato, cada um preenchendo uma lacuna estratégica em seu conhecimento e na sua experiência. Ter mais de um mentor tem benefícios colaterais, te dando várias conexões e aliados importantes para contar mais tarde. Da mesma forma, se as suas circunstâncias limitarem os seus contatos, os livros podem servir como mentores temporários. Escolha o mentor de acordo com as suas necessidades e as suas inclinações. Neste caso, a escolha certa talvez possa fornecer o que seus pais não lhe deram: apoio, confiança, direção, espaço para descobrir as coisas por conta própria. Procure mentores que possam fazer isso e cuidado para não cair na armadilha oposta, optando por um mentor que se assemelhe a um de seus pais, incluindo todos os seus traços negativos. Você vai apenas repetir o que te atrapalhou em primeiro lugar. Contemple o espelho que o mentor segura à sua frente. Um mentor pode mostrar a você onde você é mais fraco. Não tenha medo de olhar. Acostume-se com as críticas, acolha-as. Através do seu feedback realista, você aumentará a sua confiança e a sua habilidade. Transforme as ideias dele. À medida que você incorpora as lições do seu mestre, comece a adaptá-las a si mesmo. Não copie simplesmente, mas pense por você mesmo. Você tem que superá-los eventualmente. Crie uma dinâmica mentor e aprendiz. Você tem que recuar às vezes e deixar claro que você precisa do mentor. Trabalhe no relacionamento em conjunto e ajuste as suas instruções para atender às suas necessidades. Veja as pessoas como realmente são. Inteligência social. Em geral, os maiores obstáculos à busca da maestria decorrem do desgaste emocional que experimentamos ao lidar com a resistência e com as manipulações a que estamos sujeitos por parte das pessoas ao nosso redor. Se não somos cuidadosos, nossa mente é absorvida por intrigas e batalhas políticas sem fim. O principal problema que enfrentamos na arena social é nossa tendência ingênua de projetar nos outros as nossas necessidades e desejos emocionais. Interpretamos equivocadamente as intenções deles e nossas reações provocam confusão e conflito. Inteligência social é a capacidade de ver aqueles que nos cercam da maneira mais realista possível. Ao superarmos o nosso egocentrismo, podemos aprender a focar nos outros, compreendendo seus comportamentos em tempo real, interpretando de modo correto as suas motivações e discernindo possíveis tendências manipuladoras. Se navegarmos com destreza pelo ambiente social, teremos mais tempo e energia para nos concentrarmos no aprendizado e no desenvolvimento de habilidades. O sucesso alcançado sem inteligência social não decorre da verdadeira maestria e não será duradouro.
Isso é dividido em 2 tipos de conhecimento. O conhecimento específico da natureza humana, que é a capacidade de ler as pessoas, de ter uma ideia de como elas veem o mundo e de entender a sua individualidade. E o conhecimento genérico da natureza humana, o que significa acumular uma compreensão dos padrões gerais de comportamento humano que nos transcendem como indivíduos, incluindo algumas das qualidades mais sombrias que muitas vezes ignoramos. É preciso aprender a ver as pessoas como elas são. Para começar esse processo, você precisa se treinar para prestar menos atenção às palavras que as pessoas dizem e maior atenção ao seu tom de voz, ao olhar nos olhos, à sua linguagem corporal. Todos os sinais que podem revelar um nervosismo ou uma excitação que não é expressa verbalmente. Se você conseguir fazer com que as pessoas se emocionem, elas revelarão muito mais. No final, seu objetivo é identificar e penetrar no que torna as pessoas únicas, entender o caráter e os valores que estão em seus núcleos. Sobre a natureza humana, existem 7 realidades fatais. A primeira é a inveja. É da nossa natureza constantemente nos compararmos com os outros, em termos de dinheiro, aparência, frieza, inteligência, popularidade ou qualquer número de categorias. Em geral, é se destacando demais que você vai despertar essa emoção feia, e é por isso que é melhor manter um exterior não ameaçador e se misturar bem com o grupo. Pelo menos até que você não seja tão bem-sucedido que não importa mais. A segunda é o conformismo, quando as pessoas formam grupos de qualquer tipo, uma espécie de mentalidade organizacional inevitavelmente se instala. Embora os membros do grupo possam alardear sua tolerância e celebração das diferenças das pessoas, a realidade é que aqueles que são marcadamente diferentes os fazem se sentir desconfortáveis e inseguros, colocando em xeque os valores da cultura dominante. A terceira é a rigidez. O mundo tem se tornado cada vez mais complexo em muitos aspectos, e sempre que nós, humanos, enfrentamos uma situação que parece complicada, a nossa resposta é recorrer a uma espécie de simplicidade artificial. Criar hábitos e rotinas que nos deem uma sensação de controle. A melhor estratégia é simplesmente aceitar a rigidez nos outros, exibindo externamente deferência à sua necessidade de ordem. Por conta própria, no entanto, você deve trabalhar para manter o seu espírito aberto, deixando de lado maus hábitos e cultivando deliberadamente novas ideias. A quarta é o egocentrismo. No ambiente de trabalho, quase inevitavelmente pensamos em primeiro lugar em nós mesmos. Em geral, em suas interações com as pessoas, encontre uma maneira de fazer com que as conversas girem em torno delas e de seus interesses, o que vai longe de conquistá-las para o seu lado. A quinta é a preguiça. Todos nós temos a tendência de querer tomar o caminho mais rápido e fácil para os nossos objetivos, mas geralmente conseguimos controlar a nossa impaciência. Entendemos o valor superior de conseguir o que queremos através do trabalho duro. Desconfie de pessoas que querem colaborar. Muitas vezes estão tentando encontrar alguém que faça o levantamento mais pesado para elas. A sexta é a inconstância. Gostamos de mostrar o quanto nossas decisões são baseadas em considerações racionais. Mas a verdade é que somos em grande parte governados por nossas emoções, que colorem continuamente as nossas percepções. E a sétima é a agressão passiva. A causa raiz de toda agressão passiva é o medo humano do confronto direto, das emoções que um conflito pode gerar e a perda de controle que se segue. Existem algumas estratégias para a aquisição de inteligência social. Fale por meio do seu trabalho. Se você está passando pelas pressões das manobras políticas dentro de um grupo, não perca a cabeça e se deixe consumir por toda a mesquinhez. Ao permanecer focado e falar socialmente através do seu trabalho, ambos continuarão a elevar seu nível de habilidade e se destacarão entre todos os outros que fazem muito barulho. Fazem muito barulho, mas não produzem nada. Elabore a persona apropriada. Você deve ver a criação de uma persona como um elemento-chave na inteligência social, não algo maligno ou demoníaco. Todos nós usamos máscaras na arena social, desempenhando diferentes papéis para se adequar aos diferentes ambientes pelos quais passamos.
Você está simplesmente se tornando mais consciente do processo. Pense nisso como teatro. Ao criar uma persona misteriosa, intrigante e magistral, você está jogando para o público, dando-lhe algo atraente e prazeroso de testemunhar. Você está permitindo que eles projetem as suas fantasias em você ou direcionando a sua atenção para outras qualidades teatrais. Veja a si mesmo como os outros o veem. Quase todos nós temos falhas sociais de algum tipo, que vão desde as relativamente inofensivas até aquelas que podem nos colocar em apuros. Talvez possa ser que nós falemos demais, ou sejamos honestos demais em nossas críticas às pessoas, ou nos ofendamos com muita facilidade quando os outros não respondem positivamente às nossas ideias. Seja honesto consigo mesmo sobre quais podem ser essas falhas, olhando para trás em conflitos que você teve e como suas ações podem tê-los causado. Tolere os tolos. Ao lidar com os tolos, você deve adotar a seguinte filosofia: eles são simplesmente uma parte da vida, como pedras ou móveis. Todos nós temos lados tolos, momentos em que perdemos a cabeça e pensamos mais no nosso ego ou objetivos de curto prazo. Isso é da natureza humana. Vendo essa tolice dentro de você, você pode então aceitá-la nos outros. Isso permitirá que você sorria para suas palhaçadas, tolere sua presença como se fosse uma criança boba e evite a loucura de tentar mudá-las. Desperte a mente dimensional. A fase criativa ativa. À medida que você acumula habilidades e internaliza as regras que governam o seu campo de atuação, a sua mente quer se tornar mais ativa, procurando usar esses conhecimentos de modo mais adequado às suas inclinações. O que impede o crescimento dessa dinâmica criativa natural não é a falta de talento, mas de atitude. Se você se sentir ansioso e inseguro, tenderá a ser conservador na aplicação dos seus conhecimentos, preferindo se encaixar no grupo e se apegando aos procedimentos que você aprendeu. Em vez disso, você deve se empenhar em seguir a direção oposta. Depois da fase de aprendizagem, ouse cada vez mais. Não se satisfaça com o que você já sabe. Em vez disso, expanda os seus conhecimentos para áreas correlatas, abastecendo a sua mente com combustível para fazer novas associações entre diferentes ideias. Você deve experimentar e observar os problemas de todos os ângulos possíveis. À medida que o seu pensamento fica mais fluido, sua mente se torna cada vez mais dimensional, buscando com intensidade crescente diferentes aspectos da realidade. No final, você se volta contra as próprias regras que internalizou, reformulando-as e atualizando-as para compatibilizá-las com o seu espírito. Essa originalidade vai te levar ao topo. O objetivo aqui é despertar a sua mente dimensional, pensar além das restrições típicas da sua habilidade e continuar crescendo e aprendendo. Não fique preso em seus caminhos, nem se conforme com as normas do seu tempo. O primeiro passo é a tarefa criativa. A tarefa escolhida para trabalhar deve ter um elemento obsessivo. Como a tarefa de vida, ela deve se conectar a algo profundo dentro de você. É a escolha de para onde você direciona a sua energia, e isso te faz um mestre. O seu comprometimento emocional com o que você está fazendo vai determinar o seu sucesso. Escolha algo que apele para o seu senso de não convencionalidade e tenha uma pitada de rebeldia. Isso vai te manter emocionalmente engajado. Tenha duas coisas em mente ao escolher a sua tarefa. Ela deve ser realista enquanto ainda está no limite do seu alcance para que você se estique para ela. E você deve deixar de lado a sua necessidade de conforto e segurança. Se você precisa que tudo em sua vida seja simples e seguro, essa natureza aberta da tarefa vai te encher de ansiedade. Se você está preocupado com o que os outros podem pensar e sobre como a sua posição no grupo pode ser prejudicada, então você nunca vai realmente criar nada. O segundo passo são estratégias criativas. A mente naturalmente se aperta, a menos que esteja constantemente esticada. Use essas 5 estratégias para manter a sua mente aberta e flexível. Primeiro, cultive a capacidade negativa. Aprenda a suportar e abraçar os mistérios e as incertezas.
Depois, abra espaço para serendipidade, saia do seu reino normal de conforto e interesse. Explore cada vez mais longe enquanto permanece aberto e evitando tirar conclusões precipitadas. Deixe-se surpreender e descubra novas oportunidades. Mantenha um caderno de anotações com você o tempo todo e registre as ideias conforme elas aparecem para você. Estimule a mente através da corrente. A corrente é um diálogo constante entre nossos pensamentos e a realidade. Se entrarmos nesse processo com profundidade suficiente, entraremos em contato com uma teoria que explica algo muito além da capacidade dos nossos sentidos limitados. Altere a sua perspectiva. Tente ver o assunto ou o problema de diferentes ângulos. Olhe para o como em vez do que. Mude do macro para o micro, ou vice-versa. Procure o que é estranho nele, procure o que está ausente em vez de apenas o que está presente. Reverta para a inteligência primal. Tente pensar além da linguagem, obter o visual ou físico, usar diagramas e modelos. O terceiro passo é a ruptura criativa, tensão e insight. Em um momento particularmente alto de tensão, tire um momento para descansar a mente. Isso pode ser tão simples quanto parar de trabalhar e dormir, ou pode significar decidir fazer uma pausa ou trabalhar temporariamente em outra coisa. O que quase inevitavelmente acontece nesses momentos é que a solução, a ideia perfeita para concluir o trabalho, chega até você. Depois de 10 longos anos de pensamento incessante sobre o problema da relatividade geral, Albert Einstein decidiu uma noite simplesmente desistir. Ele estava farto e cansado, estava além dos limites dele. Ele foi dormir mais cedo e quando acordou, a solução de repente veio para ele. A sensação de que temos tempo infinito para concluir o nosso trabalho tem um efeito insidioso e debilitante em nossas cabeças. A nossa atenção e pensamento se tornam difusos. Nossa falta de intensidade torna difícil para o cérebro sacudir uma velocidade mais alta. As conexões não ocorrem. Para isso é preciso sempre tentar trabalhar com prazos, sejam eles reais ou fabricados. Certas armadilhas emocionais serão mais prováveis de ameaçá-lo ao longo do caminho para a maestria. A complacência. Lembre-se constantemente de quão pouco você realmente sabe, de quão misterioso o mundo permanece. O conservadorismo. Se você ganha algum tipo de atenção ou sucesso no seu trabalho nessa fase, você enfrenta o grande perigo do conservadorismo rasteiro. Use a sua criatividade em vez de se conformar com o seu objetivo e você vai garantir muito mais sucesso para o futuro. A dependência. Na fase de aprendizagem, você contou com mentores e aqueles acima de você para fornecer os padrões de julgamento necessários para sua habilidade. Mas se você não tomar cuidado, vai levar essa necessidade de aprovação para a próxima fase. A impaciência. A melhor maneira de neutralizar a nossa impaciência natural é cultivar uma espécie de prazer na dor. Assim como um atleta, você passa a desfrutar de uma prática rigorosa, ultrapassando seus limites e resistindo à saída fácil. A grandiosidade, o que deve motivá-lo em última instância, é o trabalho em si e o processo. A atenção do público é, na verdade, um incômodo ou até mesmo uma distração. Tal atitude é a única defesa contra cair nas armadilhas montadas pelo nosso ego. A inflexibilidade. Você deve conhecer o seu campo por dentro e por fora e ainda ser capaz de questionar seus pressupostos mais arraigados. Existem 9 estratégias diferentes que você pode usar para melhorar a fase criativa ativa. A primeira é a voz autêntica. Qualquer um que passasse 10 anos absorvendo as técnicas e convenções do seu campo, da sua habilidade, testando-as, dominando-as, explorando-as e personalizando-as, inevitavelmente encontraria sua voz autêntica e daria origem a algo único e expressivo. A segunda é o fator de maior rendimento. Melhor examinar 10 desses fatos com apenas um rendendo uma grande descoberta do que examinar 20 ideias que trazem sucesso, mas têm implicações triviais. Você é o caçador supremo, sempre alerta, olhos que examinam a paisagem em busca do fato de que irá expor uma realidade outrora oculta, com consequências profundas.
A terceira é a inteligência mecânica. No final, você ganha através de um artesanato superior e não de marketing. Esse artesanato envolve criar algo com uma estrutura elegante e simples, tirando o máximo de proveito dos seus materiais, uma alta forma de criatividade. A quarta são os poderes naturais. Dê a si mesmo tempo e foco aberto. Desenvolva uma ampla compreensão do seu campo. Nunca se acomode na complacência. Abrace a lentidão e o processo como uma virtude. Imagine-se anos à frente, olhando para trás no trabalho que você concluiu. A quinta é o campo aberto. Crie espaço para construir algo novo. Criando algo novo, você criará o seu próprio público e vai alcançar uma posição final de poder na cultura. A sexta é o refinamento intelectual. Seu projeto ou o problema que você está resolvendo deve estar sempre conectado a algo maior. Uma pergunta maior, uma ideia abrangente, um objetivo inspirador. Sempre que o seu trabalho começar a parecer obsoleto, você deve retornar ao propósito e ao objetivo maior que o impulsionou em primeiro lugar. A sétima é o sequestro evolutivo. O que constitui a verdadeira criatividade é a abertura, a adaptabilidade do nosso espírito. A oitava é o pensamento dimensional. Você não deve ter pressa, você deve preferir a abordagem holística. Você olha para o objeto de estudo de tantos ângulos quanto for possível, dando aos seus pensamentos dimensões adicionais. Você assume que as partes de qualquer todo interagem umas com as outras e não podem ser completamente separadas. Em sua mente, você chega o mais próximo possível da complicada verdade e realidade do seu objeto de estudo. No processo, grandes mistérios se desvendarão diante dos seus olhos. E por fim, a nona estratégia é a criatividade alquímica e o inconsciente. A sua tarefa como um pensador criativo é explorar ativamente as partes inconscientes e contraditórias da sua personalidade, examinando contradições e tensões semelhantes no mundo em geral. Conheça-se e conhecerá o mundo e a realidade. Combine o intuitivo com o racional. A maestria. Todos nós temos acesso a uma forma superior de inteligência, algo que nos possibilita ver mais do mundo, antecipar tendências e reagir com rapidez e exatidão a qualquer circunstância. Nós a cultivamos quando mergulhamos profundamente em um campo de estudo e quando permanecemos fiéis a nossas inclinações. Por mais heterodoxas que elas possam parecer aos outros, permanecemos fiéis. Por meio dessa imersão intensa, ao longo de muitos anos, passamos a internalizar e a desenvolver uma sensibilidade intuitiva em relação aos componentes complexos da nossa área de atuação. Quando combinamos esse sentimento intuitivo com processos racionais, expandimos a nossa mente para além dos limites mais amplos do nosso potencial. Nessas condições, passamos a ter poderes que se aproximam da força instintiva dos animais, com a vantagem extraordinária que a consciência humana nos proporciona. Essa capacidade decorre da plena realização de todo o potencial do nosso cérebro e alcançaremos naturalmente esse nível de inteligência se seguirmos as nossas inclinações até o fim. No início, nossas intuições podem ser tão fracas que não prestamos atenção nelas, nem confiamos. Todos os mestres falam desse fenômeno. Mas, com o tempo, eles aprendem a perceber essas ideias rápidas que chegam até eles. Eles aprendem a agir sobre essas ideias e verificar a sua validade. Algumas não levam a lugar nenhum, mas outras levam a ideias tremendas. Com o passar do tempo, os mestres descobrem que podem invocar cada vez mais essas intuições de altíssimo nível, que agora estão despertando em todo o cérebro. Acessando esse nível de pensamento de forma mais regular, eles podem fundi-lo ainda mais profundamente com suas formas racionais de pensar. Esse desejo pelo que é simples e fácil contagia a todos nós, muitas vezes de maneiras que até mesmo desconhecemos. A única solução é a seguinte: devemos aprender a acalmar a ansiedade que sentimos sempre que somos confrontados com qualquer coisa que pareça difícil ou caótica.
Portanto, conecte-se com o ambiente. A capacidade de se conectar profundamente ao seu ambiente é a forma mais primordial e, de muitas maneiras, a mais poderosa de maestria que o cérebro pode nos trazer. Explore suas forças. A maestria é como a natação. É muito difícil avançar quando estamos criando a nossa própria resistência ou nadando contra a correnteza. Conheça os seus pontos fortes e se mexa com eles. Transforme-se pela prática. Se estamos aprendendo uma habilidade complexa como pilotar um jato de combate, devemos dominar uma série de habilidades simples, uma em cima da outra. Cada vez que uma habilidade se torna automática, a mente é liberada para se concentrar na habilidade superior. No final desse processo, quando não há mais habilidades mais simples para aprender, o cérebro assimilou uma quantidade incrível de informações. Todas elas internalizadas, parte do nosso sistema nervoso. Internalize os detalhes. Vendo seu trabalho como algo vivo, seu caminho para a maestria é estudar e absorver esses detalhes de uma forma universal, a ponto de sentir a força da vida e poder expressá-la sem esforço em seu trabalho. Amplie a visão. Em qualquer ambiente competitivo em que haja vencedores ou perdedores, a pessoa que tem a perspectiva mais ampla e global inevitavelmente prevalecerá. A razão é simples. Essa pessoa será capaz de pensar além do momento e controlar a dinâmica geral por meio de estratégias cuidadosas. Submeta-se aos outros. Nunca podemos realmente experimentar o que as outras pessoas estão vivendo. Ficamos sempre de fora, olhando para dentro, e essa é a causa de tantos mal-entendidos e muitas brigas. E por fim, sintetize todas as formas de conhecimento. De todas as formas possíveis, você deve se esforçar para fazer parte desse processo universalizante. Entendendo o seu próprio conhecimento a outros ramos, cada vez mais longe. As ideias ricas que virão de tal busca serão a sua própria recompensa. Bom, é isso. Se você chegou até aqui, comenta aqui embaixo. Eu vou dominar uma habilidade com maestria, para eu saber que você viu o vídeo até aqui. Se gostou do vídeo, deixe o seu like. Se ainda não se inscreveu, se inscreve agora e ativa o sininho de notificações para não perder nenhum conteúdo novo meu. E até breve, meus irmãos, e até breve, minhas irmãs. Nada ficará no nosso caminho.